Bem-vindos de volta ao Comente Podcast, o seu podcast de empreendedorismo e finanças. Estou aqui com meu parceiro Marconi. Bem-vindo, Marconi. É um prazer estar de volta, mais um episódio, mais um momento para a gente se reunir para falar de finanças e empreendedorismo. E hoje a gente tem mais um momento muito especial aqui com um convidado quase que internacional, né? Exatamente. Hoje nós estamos aqui com o Fernando. Fernando é um empreendedor apaixonado por transformar vidas, pai de família e cristão e líder visionário à frente da WA. Seja bem-vindo, Fernando. É isso aí, muito obrigado, Marconi, muito obrigado, Gui. Estamos aí para contribuir. Não, você tem que falar o teu sobrenome, porque para ver se a gente memoriza ele. Vanderoski. Fernando Vanderoski, é isso aí. Sobrenome de peso, né? É um sobrenome polonês. Polonês. É com grande alegria que a gente recebe aqui um broker, né? É isso aí. É um grande agente imobiliário. Semana passada a gente teve a grata honra de receber um treinamento muito forte sobre o segmento imobiliário, e foi interessante que nas palavras do palestrante ele falava que tudo é imobiliário, né? Exatamente. Você vai no hospital, é imobiliário, né? Se você vai... No supermercado, é um galpão que está instalado num terreno. Exato. Então, o quanto é importante a gente entender, nos dias de hoje, como tudo está relacionado e tudo é oportunidade, né? É verdade. Fernando fez uma transição de carreira, como todas as pessoas um dia viveram o seu turnaround, né? Aquela reversão, aquele momento de repente mudar o jogo, e a gente quer ouvir quem é o Fernando e sobre as suas viradas na vida. Bacana, Marconi. Bom, eu sou filho de comerciante, tá? Meu pai ele ia pro Ceasa, ele comprava abóbora, ele comprava melancia, laranja, ele trazia para Raposo Tavares, ele montava uma barraca de feira e ele comercializava ali essas mercadorias que ele buscava no Ceasa, e eu cresci, né, com essa escola aí da vida, com meu pai. Não tenho memórias de que não fosse, sabe, trabalhando, ajudando ele desde cedo. Então, eu cresci, né, no meio do comércio, e depois, vou encurtar um pouquinho a história, tá? Depois, aos 13 anos, eu já comecei... Eu tive um episódio na minha vida em que o meu pai, ele se divorciou da minha mãe. Eu sou o filho mais velho, e o filho mais velho, ele tem aquela, né? Eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso assumir a questão da casa. E aí, eu fui catador de material reciclado no lixão por um tempo, por uns 2 anos, dos 13 aos 15, e depois aos 15 eu entrei numa empresa, tá? Eu entrei numa empresa e comecei a trabalhar com ferramentaria. Trabalhei por ferramentaria por uns 17 anos, aproximadamente, e aí vem essa questão dessa transição de carreira, e é até muito louco falar disso, porque eu estou aqui simplificando, né, algumas fases da minha vida que eu tive, e em 2017 eu fiz essa transição. Eu saí, né, desse mercado em que eu atuava, numa empresa onde eu trabalhava com ferramentaria, e migrei para o mercado imobiliário. E a história da minha entrada no mercado imobiliário, ela é muito engraçada até, porque eu estava contando aqui para o Marconi, né, antes da gente entrar no ar, mas como que foi essa transição? Eu, filho de comerciante, sempre estive vendendo algo. Por mais que eu trabalhava numa empresa, sabe aquele negócio? Eu estou vendendo alguma coisa, em todo o tempo. E em 2017, eu estava vendendo panelas. E um tio da minha esposa, ele havia entrado no mercado imobiliário desde 2009, e em 2016 ele montou uma imobiliária, que em 2017 eu vendendo panela, ele empresário, eu falei, vou vender um jogo de panela para ele. E aí fiz todo um cenário de apresentação para mostrar as panelas, umas panelas de aço cirúrgico, e assim, tinha toda uma estrutura para fazer a venda acontecer. E aí montei o cenário, convidei ele, fiz a apresentação, eu cozinho, para quem não sabe aí, Gui. E aí montei toda aquela apresentação, e aí ele foi, experimentou tudo, e aí depois ele falou, Fernando, você é um bom comercial, mas você está vendendo produto errado. Aí eu, como assim vendendo produto errado? Ele falou, você precisa vender o que tem mais valor agregado. E aí eu perguntei para ele, vou vender imóvel igual você? E ele falou, você quer? Eu falei, eu quero.
E aí foi o convite para entrar no mercado imobiliário. Isso foi em 2017. Eu aceitei o convite e eis-me aqui. O mercado imobiliário mudou a minha vida, Marconi, completamente. E hoje eu falo sobre isso. Eu instruo pessoas a ter essa transição de carreira também para o mercado imobiliário e ter essa mudança de vida. É interessante que tudo é técnica, né? Tudo é aprendizado. E todos nós temos a possibilidade de desenvolver competências e habilidades. Mas eu quero, desde já deste primeiro momento, dar bastante evidência a um fato que para mim já foi muito marcante na tua história, que você vai falar, que eu vejo que é as nossas escolhas, quando elas estão pautadas num objetivo claro, que é trazer mais qualidade de vida para nossa família. E o Fernando comentou, né, que estava naquele momento ali formando a sua família e veio ali os filhos, e você entendia que aquele momento seu financeiro, profissional, não seria suficiente para você prover uma estrutura familiar, né? Uma boa escola, uma boa alimentação, até uma boa moradia, e você escolheu o seu difícil. É isso aí, escolhi. Bom, comentando um pouco mais sobre isso, eu vou falar até de valores aqui, tá? Em 2017, eu ganhava R$ 3.500 por mês, tá? Era o salário que eu tinha na empresa que eu trabalhava. Era, de certa forma, até um bom salário na ocasião. E até hoje, né? Às vezes você vê uma pessoa que ganha R$ 3.500 por mês, é trabalhoso, não é tão fácil. Eu tinha esse salário na ocasião. E só que assim, eu sou pai de 3 filhos, tá? Então acabei não falando aqui, mas eu sou casado com a Raquel há 15 anos e nós temos 3 filhos, a Sofia com 11, o Samuel com 9 e o Benjamin com 8. É uma escadinha, tá? É 1 ano e meio de diferença cada um deles. E quando o Benjamin nasceu, um certo momento eu me deparei, eu parei assim e falei, tá, peraí, 3 filhos com essa renda. Falei, não vou muito longe, tá? Não fecha. Essa conta não fecha. E aí eu comecei assim, aí tinha essas estratégias de venda, já para gerar um complemento de renda, e eu falei, não, eu preciso me mexer, eu preciso ter alguma transição. E aí foi nesse meio que veio esse convite para o mercado imobiliário, eu aceitei ele, e aí foi onde começou essa transformação. E assim, foi uma tomada de decisão, né, porque eu falei, meu, o que eu vou fazer? Como é que eu vou suprir essa galera toda? Eu preciso ganhar mais. E talvez muitas pessoas, né, que estão ouvindo esse podcast nosso tenham essa incógnita, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou dar essa mudança de vida? E aí eu queria falar para vocês, vendas transforma. Foi venda que mudou a história da minha vida. Obviamente, venda no mercado imobiliário fez eu viver essa transformação. Então, assim, eu morava em Calcaia do Alto, que é uma região um pouco mais distante de onde a gente está aqui hoje. Trabalhava nessa empresa e aí eu vi esse cenário todo que eu estava vivendo e eu falei, eu preciso sair daqui, sabe? Aquele negócio, eu preciso romper, viver um novo ambiente, conhecer novas pessoas. E o chamado, ele faz muito isso sobre a nossa vida, né? Então, eu peguei e falei assim, eu preciso me mexer. E eu até tenho uma frase que eu falo, que é que a gente tem que se colocar em movimento para ver as coisas acontecer. Às vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque a gente fica paralisado, sabe? Não conecta com pessoas, não abre a nossa boca, não abre a mente para novos negócios. E aí foi um convite ao mercado imobiliário e eu comecei a estudar ele. Eu acho que muitas pessoas também pecam pela falta de conhecimento, sabe? Eu quero mudar de vida, tá? Eu quero mudar de vida, mas não pega um livro, né, Marconi? A gente estava falando sobre literatura aqui. Não abre um livro, não faz um curso, não busca um conhecimento. Nós estamos aqui no podcast que o conhecimento vai estar disponível de forma gratuita depois. Então, muitas vezes, se esse podcast ele gerar uma indignação em você, já de você falar assim, meu, eu estava igual o Fernando, preso numa empresa e o que mudou a vida dele foi vendas e foi o mercado imobiliário, é um convite para você estudar um pouco mais o mercado imobiliário e talvez essa seja a oportunidade da sua vida. Foi a minha, eu olhei para o mercado imobiliário e eu não fiquei paralisado, porque o tio da minha esposa que fez o convite, ele falou para mim, ó, vamos lá, primeira coisa, aprende a fazer uma simulação para uma pessoa comprar um imóvel. E aí ele começou. Eu saía da empresa à noite, eu ia para casa dele e aí ele falava, ó, o imóvel, eu comecei trabalhando no mercado do popular.
Minha Casa Minha Vida. E ele falou, ó, o imóvel custa, olha o valor dos imóveis que eu vendia, R$129 mil em 2017. Ele falou, esse imóvel custa R$129 mil. Quanto a pessoa precisa ter para comprar esse imóvel? Aí começava eu a fazer conta. 20% pelo menos para dar de entrada e 80% o banco gerava de financiamento. Tá, como que a gente consegue parcelar esses 20% para uma pessoa? Ah, a casa está construindo ainda, já tem um registro de incorporação, dá para parcelar essa entrada em 18 parcelas para a pessoa, tá? Então, 29, 20% dá 50 e... dá... 48, né? Ah, dá menos, né? 129, 130, 26 mil. Pega os 26 mil, divide num fluxo de 18 meses, os 20% tá pago. Até a data que o imóvel estiver pronto, a pessoa precisava do valor da documentação e os 80% de crédito aprovado com financiamento. Aí, assim, estratégia vai aprendendo e vai aprendendo. Então, você não vai chegar, né? Já tô vendendo, não. Conhece o mercado que você está entrando, se você se instruir, tem certeza. É isso aí, você fez muito simulado para entender o que você ia encarar ali nas visitas, né? Exato, exato. E aí foi isso, e aí eu fui pegando essa parte de conhecimento, e aí depois já comecei a fazer ali um estágio com ele, ir para a imobiliária também, comecei a entender, atender os clientes na prática. Você lembra da primeira comissão que você recebeu? Lembro. A minha primeira comissão foi numa locação. Foi, eu aluguei um imóvel de R$900, ganhei R$450 de comissão, essa foi a primeira. Tem um episódio, Marconi, que esse é muito bacana de contar. Em 2018, quando eu, assim, engajei definitivamente no mercado imobiliário, no final do ano, porque eu fiz uma transição de carreira, né? Então, eu trabalhava nessa empresa, eu comecei a ter esse flerte com o mercado imobiliário, vi como é que ele funcionava, comecei a estudar ele e falei, eu vou entrar. E aí, chegou uma hora, em 2018, só para vocês entenderem um pouquinho, eu tive esse contato com o mercado imobiliário mais ou menos em agosto de 2017. No início de 2018, a empresa ali do tio da minha esposa, ele teve um convite para franquear a empresa. Ele franqueou e nessa ele chegou e me deu uma intimada também. Ele falou, o negócio é o seguinte, a gente está mudando a estrutura de trabalho aqui da empresa e não dá para ser esse negócio de plano B. Porque muitas vezes a gente quer entrar em algum negócio, Marconi, mas eu estou garantido aqui, se esse negócio não der certo, tá tudo bem. E a verdade é que não existe plano B, né? Até tem uma frase que o pessoal usa muito que o B é fazer o A dar certo. E é verdade. Porque quando você fica naquela dividida em cima do muro, não funciona nada. E foi bom, porque ele falou, ó, você precisa focar. Né? E ele tinha na ocasião um sócio, o Paulo, e o Paulo ele falou, meu, precisa ter foco. E o Paulo é um cara que me ensinou muita coisa. E ele falou assim, cara, precisa ter foco. Se você ficar nessa dividida aí, você não vai prosperar, cara, não vai avançar. E eu falei para ele, cara, você tá certo. Ele falou, quanto tempo você precisa para sair da empresa que você tá? E lá na empresa que eu estava, eu trabalhava com ferramentaria, e ferramentaria é uma situação que você não forma um profissional do dia para o outro. E aí eu tinha uma questão ética, era uma empresa que eu estava há 17 anos, e aí eu falei para ele, seu Antônio, seu Antônio, o negócio é o seguinte, eu encontrei uma oportunidade aí para mudar de vida e eu não vou deixar ela escapar, que foi esse convite. Aí ele falou, Fernando, eu acho que quando a gente tem uma oportunidade, a gente tem que ir para cima e só me ajuda aí para você não sair de uma hora para outra e eu não ter outra pessoa. Eu falei, não, eu vou formar outra pessoa e vou deixar no meu lugar. E aí eu assumi um compromisso com ele de formar outra pessoa em 6 meses. E isso era no início de 2018, abril de 2018, eu fui com ele até outubro de 2018. Então, por 6 meses eu fiquei nessa questão do mercado imobiliário ainda e na empresa. E aí eu fui reduzindo a carga horária na empresa, eu era PJ já na empresa, e fui focando mais no mercado imobiliário. Mas vou falar para vocês, foi um período muito difícil da minha vida, porque nem uma coisa funcionava direito e nem a outra. Às vezes eu estava no plantão na imobiliária lá e ele me ligava porque tinha um serviço na empresa, porque o pessoal não tinha dado conta. Às vezes eu estava na empresa, o cliente estava me ligando, pedindo visita na imobiliária. Cara, loucura. Cumpri, formamos outra pessoa, deixei no meu lugar em outubro de 2018, eu me desliguei e aí foi full time no mercado imobiliário. E aí o que aconteceu? Eu vim, assim, cara, dificuldade financeira, sem grana, eu tinha um Vectra 97 GNV, documentação já tinha atrasado do carro, uma loucura, sabe? As coisas assim, bem bagunçado.
Só que aí eu peguei com foco. Peguei com a metodologia de trabalho e falei, bora fazer o negócio acontecer. E aí em outubro, eu lembro até hoje, eu fiz um primeiro negócio. Cara, negociei a comissão para poder pegar algum dinheiro e peguei. Eu fechei a negociação, nessa época eu ganhava 40% do valor da comissão. Eu fechei a negociação, a primeira parcela que o cara deu foi 10 mil, eu peguei 4 mil reais. Cara, foi os 4 mil reais, assim, da minha vida, cara. Acho que o melhor, assim, sabe aquele igual você me perguntou? Sim. Aqueles recebimentos, assim, que vem no momento que você fala, meu, de você ir no supermercado, de encher o carrinho, de conseguir pagar uma conta ou outra que estava atrasada. Que você precisa. Cara, foi. Só que aí isso foi outubro. Em novembro eu acertei 3 vendas. E aí eu vou contar mais um episódio bacana que talvez seja uma instrução para a transição de carreira para muitas pessoas. Lembra que eu falei aqui no começo? Eu ganhava R$3.500 por mês. Em novembro de 2018 eu encaixei 3 vendas no mês. E eu consegui fazer 14 mil reais. E aí eu falei, meu, os 14 mil não dava para pagar as contas que eu tinha. Mas o Paulo, na época, ele me deu uma instrução e ele falou assim, ó, você tem 14, você não vivia com 3.500 por mês? Eu falei, vivia. Ele falou, cara, você tem dinheiro para 4 meses. E sabe, são situações que às vezes as pessoas, o dinheiro vem na mão e as pessoas não param para pensar. Sim. E eu, na minha naturalidade, ô Marconi, eu ia pegar os 14, Ele te fez pensar, né? eu ia pegar os 14, ia pagar as contayadas, cartão de crédito, tudo, e ia ficar sem dinheiro nenhum. E com crédito de volta. Só que ele falou, você não vivia com 3.500? Eu falei, vivia. Ele falou, então faz o seguinte, ó, você tem dinheiro para 4 meses. Se vira. Conversa com os credores, vê quem você tem, paga as pessoas físicas primeiro. A hora que o recurso financeiro entrar em outra proporção, você vai para os bancos e negocia. Falei, beleza. Peguei a instrução dele, dividi o dinheiro como se fosse um pagamento. Eu falei, bom, já tenho o dinheiro de dezembro, tenho o de janeiro, tenho o de fevereiro e tenho de março. Falei, já era, vamos embora. Cara, foco total. O salário estava garantido na cabeça. E aí foi o estopim. 2019, eu fui um dos melhores corretores dessa franquia a nível nacional. E aí a gente deslanchou. Em 2019, eu vendi 59 imóveis no ano. Em 2019. E aí, assim, popular. E aí foi onde eu fui tendo outros insights também. Porque aí, ô Marconi, eu comecei... Eu sempre fui um estudioso, assim, daquilo que eu me envolvo. E eu comecei a me envolver com o mercado imobiliário e eu não sou um cara parado. E eu falei assim, tá, isso aqui funciona dessa forma. Aí, lembra aquela história da água? Uma garrafinha de água dessa daqui, ó, no Atacadão, ela custa uns 70 centavos, 90 centavos. Aí, no Farol, você compra ela por uns R$2. Na conveniência, você vai pagar 5. No aeroporto, você paga 10. É a mesma água. Ela só mudou o ambiente. A mesma água, a mesma garrafinha, mesma marca. Só que o mudar de ambiente te faz o seu valor ser percebido de uma outra maneira. E eu comecei a me ligar que eu tinha um bom atendimento, que os clientes sempre me davam um feedback bom. E eu falei, cara, deixa eu começar a estudar esse negócio aí. E aí, eu comecei a ver que tinha essa questão do mercado popular que eu atuava, mas que eu tinha campo para um mercado de médio padrão. E aí foi onde eu comecei a migrar. Eu comecei a ver que o mesmo trabalho que eu tinha para vender um imóvel de 129, de 150, de 200 mil reais, eu poderia vender um de 500, de 600. Ou seja, o que eu tinha que vender 3 imóveis com uma venda só, eu fazia. Só que aí eu fui mais longe depois. Eu comecei a... Esse lance da ambiência, eu comecei a frequentar esse outro ambiente do imóvel de ticket médio, e aí, quando você começa a se ambientar, é o outro crescimento. E aí eu comecei a ver que eu já tinha habilitação para lidar com aquele público, e aí eu comecei a galgar outros níveis, e aí eu cheguei no patamar de vender um imóvel de R$1 milhão. Aí eu lembro, o dia que eu vendi o primeiro imóvel de R$1 milhão foi festa. Cara, você não tem noção. Eu vendi um imóvel de R$1 milhão em parceria, e no mesmo mês eu vendi mais uns 6. Eu fiz 7 vendas no mesmo mês. E eu parei para olhar a comissão e eu tinha faturado R$44 mil naquele mês. Cara, na hora, mano, veio um insight na minha cabeça, assim, e coisa de Deus. E eu falei, 44 mil em um mês de trabalho, com 7 vendas.
Aí, assim, isso foi disruptivo na minha cabeça. Sabe aquelas horas que você entende que você subiu de nível? Pelo conhecimento que você adquiriu? Não sei se vocês já tiveram. Sim. Sabe, quando você tem um insight assim, ou você acessa um novo nível, você fala, cara, mudei aqui. Isso aqui mudou minha Peguei vida. o código. Peguei o código. E eu peguei, e foi 2 ocasiões. As primeiras um ano de trabalho ganhando os 3. Matou. E em um mês, eu fiz 1 ano. Eu remi o tempo. Cara, esse foi o insight. Eu falei, eu remi o tempo. O que eu ia levar 1 ano para ganhar na empresa, eu ganhei em 1 mês. E aí, depois eu vou te contar uns outros depois. E o outro insight foi, pô, peraí, 7 vendas para fazer 1 milhão? E se fosse 7 imóveis de 1 milhão? Cara, aí foi loucura. Aí foi a virada. Porque aí eu comecei a mirar em outro público. Aí eu falei, não, daqui para frente eu vou começar a trabalhar esses imóveis com um ticket mais alto. Porque você vai sentindo que você tem habilitação. Entendeu? Então, assim, tem coisas que a gente olha e parece que são inatingíveis. Você fala, cara, eu vender um imóvel de R$1 milhão. Cara, hoje eu entro em casa em Alphaville de 50 milhões. Entendeu? Casa de 100 milhões que tem lá em Alphaville para venda. Então, como que eu consigo acessar um ambiente desse? Né? Qual é o padrão mental que nós temos que ter para isso? E tem muitas pessoas, talvez elas falam, cara, eu nunca vou pisar num imóvel desse na minha vida. Eu nunca vou falar com o dono de um imóvel desse na minha vida. Né? Será que eu tenho capacidade de falar com uma pessoa dessa? Então, assim, tudo na vida é treinável, igual você falou, Marconi. Venda, tem muitas pessoas que falam, né, mas venda, o cara nasceu com o dom para vender. Cara, a maior parte, venda é técnica, né? A pessoa, obviamente, ela pode ter tido uma boa formação pelos pais, ela pode ter desenvolvido muitas habilidades e, assim, algumas coisas já virem prontas, mas eu falo, venda é técnica. Então, assim, eu fui aperfeiçoando, eu fui aprendendo sobre, né, obviamente, persuasão, fui melhorando a minha comunicação. Então, assim, tem muita coisa aí que a gente pode treinar e ficar melhor. Às vezes você que está ouvindo esse podcast, você fala, putz, eu não tenho habilidade para venda. É mentira. Isso é mentira. Todo mundo tem capacidade de vender. Se você é casado, você se vendeu para sua esposa. Não é? Exatamente. E é isso. Aí entrar num ponto muito importante que... Primeiro eu queria trazer a reflexão que você teve um grande mentor, né? Que foi o seu tio, que ele viu a habilidade sua de venda e te fez uma mentoria, né? Que ele trabalhava na indústria, à noite você treinava com ele, né? Ele me treinava, é isso aí. para ser um bom vendedor. Mas o ponto que eu ia chegar é que há um tempo atrás, eu acho que o avanço da tecnologia, rede social, quebrou-se aquela crença que ser um vendedor era uma profissão ruim, porque ninguém queria trabalhar com vendas, né? E desde pequeno, talvez por você ver o seu pai na feira vendendo, foi plantada essa semente em você. E aí depois você trabalhou numa indústria onde você comentou que fazia renda extra vendendo alguma coisa, né? Eu trabalhei numa empresa, eu era ferramenteiro nela, e fora esse ofício da ferramentaria, eu sempre estive vendendo algo. Eu sempre estive, não Vendeu tem panela. Cara, eu já vendi panela, eu já vendi John Nível, você falou também, né? Eu já vendi marketing multinível. Eu já vendi panela por intermédio de marketing multinível, Royal Prestige, tá? Eu já vendi edredom, eu já vendi lingerie, eu já vendi, junto com a minha esposa, a gente já vendeu cosméticos. Rinodê. Cara, tudo. Isso aí. Entendeu? Então, assim, o lance da venda, e aí algo que toda vez que eu vou falar de venda eu falo, Guilherme, é o seguinte, o brasileiro ele tem muito aquilo que é cultural. Se ele ouve que a pessoa é vendedor, ele já quer se afastar. Você tá numa roda, tá trocando ideia, tá todo mundo dando risada, de repente o cara ouve assim, o que você faz? Eu sou vendedor de tal coisa. Aí o cara já começa a meio que se esquivar, porque ele fala, putz, esse cara vai vender pra mim. Entendeu? Então assim, é cultural. Só que o lance da venda é o seguinte, é você inverter. O cliente ele tá achando que você vai empurrar algo nele. Só que, na verdade, a venda é você demonstrar para a pessoa que ele necessita do que você tem, seja produto ou seja serviço. Então, assim, a pessoa necessita. Ela necessita de um imóvel, ela necessita mudar do atual imóvel que ela está. Ela necessita fazer uma aquisição.
Entendeu? Então, assim, quando você demonstra para a pessoa que ela tem necessidade do teu produto ou do teu serviço, o jogo muda. Porque a pessoa, ela chega armada, pensando que, não, eu vou me defender de tudo que é forma para não comprar o que o Marconi vende, né? E aí, quando ela começa a entender que o que você tem vai fazer bem para ela, aí o jogo muda. Então, o lance da venda é esse. Então, assim, seja qual for a tua atividade de venda, seja produto, seja serviço, o que você precisa ficar bom e desenvolver é em argumento para que a pessoa entenda que ela precisa do que você tem para ela. Exato. Ontem eu estava numa discussão, Fernando e Gui, e nosso público, com um possível cliente, né, falando ali sobre assessoria financeira empresarial, e ele falando que o negócio dele está crescendo, está evoluindo, mas que ele não vê ainda um patamar para uma estrutura financeira como a minha. Aí eu falei assim, toda empresa, independente do tamanho do patamar, até para quem é pessoa física, numa situação igual o Fernando, que está ali, vamos imaginar o Fernando lá no início dele, que estava conseguindo ali agora ter comissões interessantes. A gestão financeira, né, a educação financeira é uma coisa que está inerente, ela tem que vir junto conosco, independente se você é dentista, ferramenteiro, vendedor de livro, o que for. Você precisa ter uma educação financeira, que é o que o amigo do Fernando fez quando deu uma mentalidade para ele. Falou, olha, esse resultado que você teve, imagina que ele já é 3, 4 vezes o teu salário. Vamos trabalhar a inteligência de gestão financeira aqui para você crescer? E aí eu conversando com esse cliente ontem, eu peguei e falei assim para ele, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma consultoria para você 1 mês de graça, eu vou fazer toda a estruturação da tua empresa, vou te mostrar todos os indicadores para entender se o teu preço está correto, e aí depois você faz sentido se as economias e os resultados que eu vou trazer para você justifica se me pagar uma mensalidade tão barata que eu cobro. Então, assim, a gente tem que entender que o universo da necessidade está com todos. Sim, né? Nós somos seres que precisa de soluções. E a gente precisa mostrar isso. Acho que a fala do Fernando foi assertiva em dizer que todos nós temos necessidades e nós só temos que aprimorar a capacidade de mostrar que aquilo é importante para a pessoa, né, Fernando? Perfeito, perfeito, é isso. É o que eu faço hoje. Né? Dentro do mercado imobiliário, eu costumo falar assim, o mercado imobiliário ele é um oceano azul. Ele cabe diversos modelos de negócio. Diversos. A gente pega aqui, ó, tem grandes players dentro do mercado imobiliário, tem a imobiliária lá que já tem 50 anos, que está na esquina do bairro e que continua vendendo até hoje. Então, assim, tem muito mercado ainda, tá? Pro imobiliário. Então, muitas formas de negócio que você faz, elas vão funcionar, vão continuar funcionando. E eu desenvolvi uma metodologia de trabalho dentro do mercado imobiliário que eu vou também, sabe, ensinando ela para outras pessoas. E aí, trouxe uma pessoa. Aí, daqui a pouco, vi uma outra pessoa carismática, sabe, atendia bem também. Eu falei, cara, você tem uma qualidade boa, só desenvolver as outras, você leva jeito pro negócio. E aí eu comecei a convidar pessoas. Nessa daí, com sinceridade, o Marconi, foram centenas de pessoas. Pessoas da igreja, pessoas do meu ciclo social, de todo o ambiente que eu frequentava, eu via assim e eu comecei a levar. Mas eu quero fazer aqui um ponto importante. A gente está se relacionando todos os dias com uma série de pessoas em vários mercados, né? O Gui também participa disso. E eu vou dizer uma coisa com toda certeza aqui. Você é um ser iluminado, que você, pela tua experiência, a tua espiritualidade, você consegue entender e transcender ao que não é natural. Hoje o mais comum é a individualidade. Hoje o mais comum é as pessoas não serem multiplicadoras. A maior dificuldade e desafio dentro das empresas é desenvolver líderes multiplicadores. Por quê? O senso do egoísmo é o que predomina hoje na nossa sociedade. As pessoas não querem multiplicar competência, elas entendem o próximo como um concorrente contumaz. Então, tenha isso como um dom, uma dádiva. E eu vejo assim, né, quando a gente olha para o livro milenar, que é a Bíblia Sagrada, que orienta, né, Jesus falou que ide e pregai. E quando ele fala ide e pregai, ele fala o quê? Fazei discípulos. Ah, mas Marconi está falando de fazer discípulo
pregadores da palavra. Não só. Ele está dizendo para você levar e criar uma tribo onde consiste num conjunto, né, de capacidades para você oferecer e formar uma sociedade melhor. Porque a nossa sociedade hoje que a gente vê se degradando, né, nas questões morais e tudo mais, ela é pela falta de pessoas como você. Então se sinta privilegiado, porque Deus ele te deu um dom e você está multiplicando. É isso. Parabéns. Teve uma ocasião na minha vida, assim, que as pessoas me perguntaram, né? Eu já estive à frente de grupos, tá, espirituais, igreja, e teve um momento que existe uma dicotomia, né? Às vezes as pessoas... tem pessoas que acreditam que você só cumpre o teu chamado e o teu envio se você estiver em cima de um púlpito. E pessoas me questionaram num momento de vida com relação a isso. Falou, Fernando, tal, você não vai voltar, fazer isso, fazer aquilo. E eu comecei a me conscientizar de que o que eu estava fazendo no mercado imobiliário estava revolucionando e atingindo mais pessoas do que muitas vezes quando eu estava em cima do púlpito. Porque eu conseguia ter aquela transformação real de ver o pai de família entrar no mercado imobiliário, começar a prosperar, melhorar a condição de vida da família dele. Eu lembro até hoje, num final de ano, a esposa de um dos meus liderados da equipe, ela me ligou e ela falou, Fernando, eu quero te agradecer pelo convite que você fez para o meu esposo, porque esse está sendo o melhor final de ano da história da nossa vida. Entendeu? Por quê? Cara, melhor ano, supriu a família, sabe? Conseguiu dar algo de qualidade para a família. Então, assim, eu comecei a entender, Marconi, que o mercado imobiliário, ele é uma ferramenta que Deus colocou nas minhas mãos para transformar outras vidas. E aí eu comecei a entender que se eu multiplicasse isso, eu estaria e estou fazendo a obra de Deus. Com certeza. E atingindo mais pessoas e vendo uma mudança real na vida das pessoas. Porque hoje, até falando um pouquinho aqui da empresa, hoje da WA Brokers, e aí depois, a gente pode até contar um pouquinho, hoje eu estou há 2 anos à frente de uma empresa que é minha e do tio da minha esposa que me convidou, que é o Maurício. Então, o Maurício que me fez um convite para o mercado imobiliário, hoje é meu sócio nessa operação da WA Brokers. E quando nós começamos essa empresa, a WA Brokers, há um pouco mais de 2 anos atrás, algo que, assim, incendiou o nosso coração com o desejo de começar a empresa foi exatamente isso, de ver mais pessoas sendo transformadas, de continuar vendo isso. E aí nós falamos... E isso é nosso dentro da empresa, nós falamos assim, a WA Brokers é um canal de prosperidade na vida das pessoas. E por que eu falo isso, Marconi? Porque assim, quando se fala em prosperidade, muitas pessoas assimilam a dinheiro, né? Quanto que a pessoa tem? Prosperidade é grana. O Marconi tem mais dinheiro que o Gui, o Marconi é mais próximo que o Gui. E não é isso. Prosperidade é a capacidade de você se alegrar com aquilo que você tem. Tem gente que tem muita grana e ele não é feliz. Tem cara que tem pouco dinheiro, mas ele tem uma família estabelecida, ele tem os seus filhos ao redor, ele prospera naquilo que ele põe às mãos dele. Isso é prosperidade real, de fato. E prosperidade também é conhecimento. É você fazer a pessoa acessar um novo nível na vida dela. E, obviamente, que essa expansão mental que a pessoa ela tem, faz ela ter retorno financeiro também com isso. Então é por isso que às vezes a gente vê as pessoas e às vezes avaliam a prosperidade por quanto o recurso financeiro a pessoa tem, porque é o retorno da expansão de conhecimento que ela tem. E eu falo que a WA ela é esse ambiente de prosperidade, porque aqui nós disseminamos uma cultura, aqui nós falamos sobre família, aqui nós valorizamos a cultura do reino, então nós vemos as pessoas prosperarem não só financeiramente, mas eu vejo uma pessoa que vem, que adquire conhecimento junto com a gente, que começa a ver pelo exemplo das pessoas que estão aqui, elas também se posicionarem na vida delas. E elas começam, sabe, a acessar um novo nível, a acessar um novo ambiente. Então a pessoa que vem, que começa, sabe, enxergar o mercado imobiliário de uma outra forma, a pessoa que não tinha um imóvel próprio, que conquista o seu, trabalhando conosco, a pessoa que, sabe, não tinha acessos na vida dela a pessoas, a ambientes, e elas começam a acessar e você vê a mentalidade da pessoa mudar. E isso é muito gratificante. E essa é a recompensa.
né, na vida das pessoas que estão conosco. Então, WA Brokers hoje é esse ambiente de prosperidade. Isso é o verdadeiro sucesso, né? A gente diz aqui muito que palavras inspiram e exemplos arrastam, né? Então, quando você se posiciona, sem muito você ter a necessidade de você falar, você consegue mudar a visão das pessoas que estão trabalhando com você. Tanto que tem até uma frase na Bíblia que fala que pregar o evangelho e, se necessário, use palavras, né? Então você não precisa nem falar para pregar o E evangelho. todo o tempo pregar o evangelho, né? E se necessário usar as palavras. Na verdade, não está na regra, está na frase. É só um jargão. É uma citação. É. É uma citação, eu não me recordo de quem agora, mas é uma citação de um pregador. Ele fala em todo o tempo pregar o evangelho e, se necessário for, use palavras. Então ele vai falar muito mais do que somente. Exatamente. A gente pode fazer um insight, um estudo de caso, Fernando, pegar a sua expertise. Ontem, né, como eu falei, eu faço consultoria financeira e na gestão patrimonial, a minha metodologia, a minha estratégia é voltada para a geração de renda passiva, né? Que é uma mentalidade que o americano e o europeu tem, que a gente chama de pay yourself first. É guardar primeiro, né, para depois fazer qualquer outra coisa. Então você paga o primeiro boleto, que é o seu. Então a gente, em vez de trabalhar pelo dinheiro, a gente trabalha colocando o dinheiro para trabalhar para nós. Então imagina, a cada dinheiro que entra, eu compro uma galinha. A galinha bota ovo, eu não mato a galinha, todo dia eu tenho ovo, daqui a pouco eu compro 2 galinhas e eu tenho um galinheiro, né? E conversando com esse cliente, ele chegou na seguinte situação: o sonho dele era morar pertinho de você ali, depois de Alphaville vem Santana do Parnaíba. Ele mora em Santana do Parnaíba, comprou uma casa linda, maravilhosa dentro de um condomínio e financiou ela. E você sabe como é pesado pagar um financiamento? Você financia 300 mil, vira 600, 1 milhão, fácil, né? Quando você olha no horizonte do tempo. E geralmente 30 anos, né? É uma corrida de longo prazo mesmo, né? De longa distância. E ele está lá pagando essa prestação, o financiamento, tem muitos juros embutidos. E ele tem uma carteira de investimentos comigo, né, voltado para a mentalidade de comprar a independência financeira, para você não ter que trabalhar o resto da sua vida, recebendo dividendos, proventos e tudo mais. Aí ele falou assim: Marconi, não vale a pena eu pegar todo o dinheiro, todas as reservas que eu tenho, e eu ir lá e amortizar, porque não vai dar para quitar, porque o valor dela é muito superior. Eu falei: olha, pensando numa mentalidade onde você tem que comprar a sua liberdade e a cada entrada você vai matar suas galinhas, né? Você vai sufocar uma situação. Imagina se hoje você tiver uma situação que você não vai poder trabalhar e ainda você vai continuar com o financiamento e você vai ter que correr atrás de uma recolocação. Essa reserva, ela vai te dar uma renda passiva que fome você não vai passar. Essa reserva já recebe quase ali mais de R$2.000 só de renda passiva. Uma boa renda passiva, né? Tem mais de 200 mil já aplicado, que dá mais de R$2.000 de renda passiva por mês. Legal. Só que se ele colocar lá e vir um infortúnio, uma doença, alguma coisa, ele vai ficar dependente de um empréstimo bancário, né, de ajuda de amigos e parentes. Então eu falei para ele, dentro da minha mentalidade, e que é a maioria, né, segue, olhando assim para os países desenvolvidos, não faz sentido. E outra, você está trabalhando, você está conseguindo pagar. E aí talvez é você trabalhar a gestão para você amortizar alguma coisa sem mudar a estratégia de acumular renda passiva, né? A gente precisa discutir isso. Qual que é a sua visão sobre isso, Fernando? Bom, você dá aula nisso aí, né, Marconi? Para ele. Bom, nesse caso tem que sentar e avaliar a melhor estratégia. O cara tem R$2.000 entrando líquido para ele dessa reserva que ele tem aí. Talvez uma saída fosse o consórcio. É uma opção, que aí ele tem que dar uma analisada, ver esse percentual de juro que ele tem do financiamento hoje e, obviamente, se cabe no orçamento dele. Quanto que ele tem de saldo devedor ainda? Quanto que realmente ele financiou? Qual seria o custo para aquisição de uma carta de consórcio? Por que eu estou falando isso? Porque o consórcio tem a taxa administrativa.
Então, se ele tem, de repente, até essa renda que já entra para ele todo mês, talvez já possa ser o pagamento de uma carta de consórcio, por exemplo, para quando ele tiver a contemplação, ele quita o financiamento e fica só com o consórcio. Porque o consórcio ele tem a taxa administrativa que é em torno de 20%. Né, do consórcio. Então, vamos pegar um exemplo. Suponhamos que ele tem 500 mil de financiamento. Deve ser mais. Se ele comprou lá perto lá. Então, assim, vamos pensar que ele tem uns 500 mil lá financiado da casa. Se ele pegar uma carta de consórcio aí de 500 mil até a contemplação, ele vai ficar pagando aí talvez até menos do que o valor que ele está rentabilizando lá dos 200 mil que ele tem aplicado. Ele não descapitaliza, ou seja, ele mantém o capital para uma reserva de emergência. Ele consegue cobrir a carta, aí é lógico, ele vai ter que sentar com... Eu não sou a melhor pessoa, até porque eu não trabalho com consórcio, tá? Atualmente, eu sei como é que funciona, porque eu já falei para vocês, eu sou um estudioso do mercado que eu atuo. Então, se for para a gente falar de consórcio, nós vamos falar. Se for para falar de financiamento, nós vamos falar. Se entrar dúvida aqui, se vale a pena alugar, se vale a pena comprar, aqui a gente sabe trocar ideia sobre tudo. E aí, o que acontece? Ele pode... né, sentar com um consultor de consórcio, entender e fazer um planejamento para contemplação. Tem muita gente boa nisso. De repente ele usa essa renda passiva para dar lance. Que você já matou, é isso aí. Usa a renda passiva que ele tem. Tem o patrimônio, né? E utiliza. E aí ele, com um bom consultor, talvez essa vai ser a estratégia. O cara vai falar, em tal momento a gente consegue dar um lance, talvez sem comprometer todo esse recurso que ele tem. E aí o que vai acontecer? Quando ele contemplar essa carta, ele quita o financiamento, ou seja, ele sai daquele juro mais alto do financiamento e vem para o consórcio. Então, assim, tem diversos modelos de dinheiro no mercado para você pegar. Então, assim, obviamente que o financiamento ele é o mais rápido, mas ele não é o mais barato. Então, eu falo sobre isso, só que o financiamento talvez seja a única saída para algumas pessoas. Se você caminha um pouquinho mais e talvez chega no nível aí do teu amigo, o que ele vai ter como opcional? Ele mantém o financiamento, mas ele acelera uma carta de consórcio para ele poder sair desse financiamento o quanto antes, porque ele vai estar trocando um dinheiro mais caro por um dinheiro mais barato, Sim. que é o do consórcio. Entendeu? Então, assim, em todo tempo, o dinheiro ele custa um valor. Ele tem. Só que você tem um dinheiro que custa mais, você tem um dinheiro que custa menos, né? E aí é onde ele vai ter que trabalhar isso. Então, assim, com a tua instrução e trazendo um bom planejador de consórcio, ele vai conseguir criar uma estratégia aí assertiva para sair, né, Ele chegou a tomar alguma decisão? dessa situação. Não, a gente teve um bate-papo ontem e a gente vai fazer o fechamento dele agora e fazer uma reunião. Talvez essa realmente seja... Vale a pena. Vale a pena, porque assim, ele tá, assim, de certa forma, tá capitalizado, né? Não tá ali, Sim. né? Já tá gerando. E outra, ele tá pegando essa grana hoje que vem de renda passiva e ele vai pôr ela ali numa carta de crédito, já mirando na questão de sair do financiamento. Então, assim, é um cara que tá bem estabelecido financeiramente. Se acontecer qualquer situação, né, uma recolocação profissional, o cara perdeu o emprego de repente, ele não mexeu na reserva de emergência dele, ele só estende o planejamento dele ali um pouquinho mais, senta de novo com o consultor, dá uma segurada ali no consórcio se for o caso, por um tempo, usa um pouco da reserva de emergência até realocar tudo. Não é um cara, assim, não é uma pessoa que provavelmente vai sofrer Tem um se problema. tiver um episódio desse. Sim. Sim. Não vai sofrer. Ô, Fernando, você comentou que hoje você lidera bastante pessoas, né? Sim. Qual que é a maior dificuldade que você enxerga que você tem com seu time hoje? A maior dificuldade é as pessoas entenderem que você está enxergando algo para elas que nem elas estão enxergando. Então eu olho para um liderado e eu já enxergo ele ou liderando uma outra equipe, ou ele avançando na vida dele, assumindo outros patamares, e a maior dificuldade é comunicar isso muitas vezes para as pessoas, é fazer com que ela tenha essa mesma visão. Tenha essa mesma visão, essa é a maior dificuldade Essa também é. do líder, né? Fazer com que as pessoas enxerguem o que você está enxergando.
Né? Essa é a maior dificuldade. Então, assim, eu como líder, eu consigo enxergar dentro do modelo de trabalho, aquela hora me faltou aqui, mas era isso que eu ia até detalhar. Eu estabeleci um processo, um modelo de trabalho que é assertivo, validado, não só por mim, mas por centenas de pessoas que eu já tive contato, mas se a gente for falar de uma forma global, porque o que eu ensino e o que eu faço não é eu descobrir a roda. Tá? Tem empresas que fazem isso há 50 anos no mercado. Então, assim, às vezes tem pessoas também, ô Marconi, que estão esperando a ideia mirabolante para mudar de vida. Não precisa de uma ideia mirabolante para mudar de vida. Entendeu? Às vezes o cara tá lá na casa dele e ele fala, meu Deus, me dá um download do céu aqui, algo que não exista para que eu possa implementar e eu fique rico com isso. Mas não, tem muita coisa que já roda, que é processual, que se você começar a fazer vai dar certo para você também. O mercado imobiliário é um desses, ô Marconi. Ah, mas porque para mim ser corretor eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, irmão, você sabe ler, escrever, você fala bem, você sabe falar, então bora vender. Entendeu? Então, assim, é processo. Eu vou lá, eu faço a captação, eu vou lá, eu apresento um estudo de mercado, eu venço as objeções com o cliente, eu explico para ele que o modelo de trabalho, de prestação de serviço que eu tenho, que eu consigo entregar para ele, é o melhor que ele vai encontrar no mercado. E, assim, ele vai ter atenção da minha parte. Então, assim, eu vou vender isso ali para o cliente. Então, assim, tem método para fazer as coisas acontecerem e que dá resultado para mim e para mais milhares de pessoas. Então, assim, tem coisa que você só precisa dar o primeiro passo, começar a fazer, que o resultado vai vir para você também. E às vezes eu olho para minha equipe e eu falo assim, cara, ó, tenha disciplina, sabe, faça uma coisa de cada vez, ó, fica bom nisso aqui. Lembra a história que eu contei aqui, o tio da minha esposa me formando? Eu sentava na mesa, ele falava para mim, ó, faz de conta que a casa custa 150 mil, qual é a simulação para esse cliente comprar? Aí eu fazia engenharia reversa, quanto que o cliente tinha que ter de renda para conseguir comprar aquele imóvel, qual era o fluxo que eu podia fazer a entrada daquele cliente. E eu fui treinando. Só que quando eu estava na mesa com ele, que ele estava me ensinando isso, eu nem sabia por que eu estava aprendendo aquilo. Às vezes eu falava assim, meu, mas por que você está me ensinando? Abria site de banco para fazer circulação bancária. E eu falava, mas por que você está me ensinando isso? Aí quando eu comecei a sentar na mesa de frente com o cliente, eu entendi por que ele estava me ensinando aquilo. E às vezes é assim, você fala pro liderado hoje, ó, faz isso aqui. O cara quer ir pro outro caminho. Você fala, não, cara, isso Já que até você se falou, né? faz isso. Tem a visão. E aí o cara desvia. O ser humano, ele tende a isso, né? É. Ele tende a ser desobediente, né? É difícil obedecer, né? Eu vejo como Cristo ele foi cirúrgico, né? Em tudo ele usava meios comparativos, as parábolas, ou ele era muito prático também. Naquele evento em que os discípulos passaram a madrugada toda pescando, lá em alto mar, e foi uma noite frustrante, eles voltam para a praia, né? E Jesus estava lá na praia e faz uma abordagem com eles ali naquele primeiro momento, vê o semblante caído, e para eles não era um evento de pesca esportiva, né? De fim de semana, não, significava levar o pão para a mesa, né? E Jesus orienta eles, né? Orienta, fala, ó, vocês vão subir no barco novamente, e vocês não vão agora para alto mar, vocês vão aqui pertinho, ó. É só um pouquinho o barco para dentro da água, né? A Bíblia dá um detalhe assim, e falou, agora você vai lançar aqui, ó, do lado direito. E eles lançam, e aquela pesca se torna maravilhosa, abundante, que o barco quase vira, né? E ali eles ficam muito felizes e alegres. E aí a gente às vezes quer que Deus ele prepare o tempo todo, né? Essa providência do caminho. E essa providência do caminho, a forma mais divina de você acessar isso é pessoas como o Fernando. É você entender que o ambiente de pessoas que já vivem o resultado é a manifestação de Deus clara para você também prosperar, onde você vai poder modelar, né? O Fernando falou aqui nos bastidores o quanto ele se debruçou para a leitura, né? Falou do resumo cast, dos livros que leu. Então, o resultado da vida do Fernando hoje é um conjunto de contemplação que ele teve, né? Então eu acho que esse é o caminho, né, Fernando? É isso. Você falou aqui antes, né, nos nossos bastidores, você tem alguns livros, né, escritos já.
E livro é algo que nos entrega muito isso, Marconi, porque você pega 30 anos, 40 anos de vida de uma pessoa em 20 páginas, ou seja, eu estou acessando, né, tudo aquilo que você viveu muitas das vezes, né, óbvio que depende da temática do livro, mas um conhecimento que você levou 40 anos muitas vezes para adquirir ele, você está me entregando ali em poucas páginas. Então, assim, é uma contemplação mesmo daquilo que é divino e é acessar mesmo, né? Nós acessamos dessa maneira. Então, assim, com disposição, né, de pegar um episódio desse aqui, ouvir ele na íntegra, tomar notas de coisas que você tem que fazer, que você está protelando, que você não faz na tua vida, talvez estudar um novo mercado, o teu mercado talvez já esteja saturado e você não está vendo essa transição, essa mudança. Nós vivemos uma era hoje, ô Marconi, nós estamos aqui num ambiente totalmente digitalizado, mas a gente sabe qual é a tendência futura, né? Com inteligência artificial, com tudo que está acontecendo. Então, assim, tem muitas pessoas que elas estão paradas no tempo vendo o negócio dela literalmente falir, desmoronar e ela não se posicionar, e não é assim. Tem hora que o ciclo acabou, o tempo passou, a estação é outra, é um novo tempo e você precisa se posicionar para viver isso, né? É isso, e eu preciso acessar, conectar com pessoas aqui, tá com o Marconi, tá com o Guilherme, tá comigo, tá com novas pessoas que Deus vai preparar e vai te colocar no seu caminho, na sua jornada. Eu quero falar uma coisa aqui, eu quero saber se você que está aí assistindo a gente, né, e todos que estão aqui, se vocês já ouviram falar sobre a síndrome do cavalo morto. Eu não. Não? Não. É interessante, né? A gente, quando... Você falou algo muito interessante quando a gente estava falando do ambiente da comunidade, quando você entrou em um projeto para querer acessar os empresários e poder multiplicar conhecimento para aqueles empresários que estão numa comunidade ali e que tem um objetivo, né? De transformar o meio. E eu me vejo podendo acessar alguns ambientes assim de empresários de alto nível e esse é um estudo que não é tão atual. E você vê, uma maioria das pessoas não conhece. Eu quero que você seja convidado a estudar sobre isso, e você falou sobre isso só que de outras formas. Às vezes você está dentro de um modelo de negócio que você está exercendo uma gestão de um cavalo morto. E você traz para a tua mesa de reunião todos os dias, que é o quê? Um modelo que já está saturado, um modelo que já não atende, que não gera mais resultado. Então você precisa tirar esse cavalo morto da sua mesa de gestão e substituir as suas práticas. E como? Modelando quem continua tendo resultados. Né? O pessoal fala muito sempre conhecer algo novo, né? Todo ano você precisa fazer alguma coisa nova, se desafiar num projeto novo. Isso vai te evitar ter esse cavalo morto que você comentou. A gente teve o nosso evento a semana passada, Fernando, e para mim, eu até falei para o Gui, o sucesso ou insucesso do evento, eu jamais vou terceirizar culpa, né? Porque a gente tem que ser autorresponsável, né, em relação ao que a gente quer fazer. E a gente queria, de fato, transbordar. E a gente atingiu os nossos objetivos. Mas o que mais me impressionou, né, que teve 3 ou 4 pessoas que pediram, né, para participar do evento de forma gratuita e tal, aquele choro todo. Aí eu vejo, a gente fez um ambiente tão gostoso, bem estruturado, né? Com buffet que não foi barato, foi um investimento alto que a gente fez ali. E tudo bem, a pessoa ela quer, né, participar de forma gratuita do evento, e eu acabei, né, ajustando para pessoas ir. E essas 3 pessoas não foram. Mas é engraçado que aquele show do sábado, do pagode, que custa R$600, a pessoa paga para ir no show, né? Ela paga e festeja. Então, assim, para onde você quer ir, né? Será que faz sentido? Você está investindo nas coisas certas? E depois as pessoas reclamam dos seus resultados, né? E é bem isso que você está falando, Gui. A gente precisa rever, né, Fernando? Precisa. Esse evento, Fê, teve um palestrante que comentou sobre a ciência das vendas. Então ele falou assim, eu não inventei a roda, como você trouxe.
eu entendi que para tudo existe uma ciência. Existe a ciência de vendas, existe uma ciência para você enriquecer. Ele falou, eu só fui atrás para aprender. Então, de fato, se a pessoa ela tá se sentindo desanimada, entendendo que a situação que ela se encontra hoje é o ápice dela, vai encontrar uma ciência nova, vai procurar um novo desafio na vida. Foi minha vida, ô Gui. Foi o que eu falei aqui. Em 2017, com 3 filhos, eu falei, cara, eu não consigo dar dignidade para minha família com o valor que eu ganho. Assim, por aquilo que eu idealizo para eles. O recurso financeiro que eu ganhava na ocasião não tinha como. Não dava para pagar uma escola particular para os 3. Não dava para, sabe, acessar novos ambientes. E aí foi essa indignação. Eu falei, não, eu preciso começar a estudar. Eu falei dos bastidores aqui, né, Marconi? E eu comecei a ir atrás disso. Eu sempre fui, assim, desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu sempre fui um estudioso da palavra. E nós tínhamos um ambiente de estudo da palavra voltado para empresários, e eu nem era empresário, assim, de ser dono de um negócio, só que eu já me enxergava naquilo. E eu falei, não, eu vou participar dessas reuniões. Eu rodava 20 km para ir, 20 para voltar toda segunda-feira para ouvir essa palavra. E eu ia lá ouvir uma palavra sobre empreendedorismo e aquilo foi me ativando, foi me ativando, foi me ativando. E aí chegou um dia que eu fiquei à frente de um grupo de pessoas e eu comecei a me questionar. E eu falei assim, eu preciso entender o que um empresário que está aí fora, ele se alimenta. Do que essa pessoa se alimenta? O que ele lê? Que roda que ele senta muitas vezes? Qual é a ideia que sai na mesa? E eu falei, eu preciso entender. E aí eu fui pesquisar. E aí eu comecei a entender que essas pessoas, elas estão lendo constantemente. Elas estão... Uma pessoa hoje posicionada que está à frente de negócio mesmo, ela está antenada com atualizações do mercado. Você vai trocar ideia com ela, ela sempre sabe o que está acontecendo. Porque assim, uma pessoa que influencia, ela é aquela pessoa que puxa o pelotão mesmo, que sabe o que pode acontecer, quais são as tendências. E nós precisamos ser essas pessoas. E eu falei, o que essas pessoas leem? E eu comecei a me questionar. E aí eu comecei a entender, foi onde eu falei para você do Resumo Cast, que eu comecei a ouvir literaturas de negócio, os livros que eu achava interessante eu comprava, eu lia, eu fui tendo, sabe, mais insights com isso, e aí com tudo eu fui entendendo que existia uma roupagem, que tudo é princípio espiritual. A grande verdade é essa, Marconi. Mas eu comecei a entender e ter uma linguagem muitas vezes corporativa, uma linguagem para conversar sobre negócio e, obviamente, depois trazer aquilo que Deus ele tem, que ele deseja, entender um caminho, né, para ter uma boa comunicação com as pessoas. E é isso que um empresário precisa fazer hoje. Ele precisa estudar o negócio dele, ele precisa estar antenado com as transições que tem no mercado, qual é a tecnologia nova que está colocando o teu negócio em risco, talvez, o que você tem que se antecipar para saber, né? O que você tem que se antecipar? Isso é importante. Formada, né? Você vê aí, ó, inteligência artificial, a gente está vendo o tanto de pessoas que atuam no mercado de designer gráfico, por exemplo, que o cara ele está tendo que aprender o que agora? A mexer com a inteligência, a montar os prompts, né? É o que a gente tem visto muito. Então já começou a mesma medida em que ofícios vão sendo extintos, novos vão surgindo, né? Novas vertentes de negócio vão surgindo. Então, o que eu preciso ter? As minhas transições. Eu preciso ir mudando de cenário. Eu saí de uma ferramentaria para o mercado imobiliário. E aí, aquilo que a gente começou falando no podcast, né? Tudo é imóvel, né? Porque o mercado imobiliário é o mercado mais próspero que existe. As pessoas, elas ganham dinheiro. Você pode voltar ao que eu estou te falando, em diversos segmentos. Só que o final, muitas vezes, desse recurso financeiro é em imóvel, é em terra. É sempre assim. Você pega hoje, os homens mais ricos do mundo estão comprando propriedades e propriedades rurais e gerando riqueza com isso. A maior treta na palavra, se você é cristão e você lê a Bíblia, é sobre terra. Sim. Até os dias de hoje. É verdade. Não é? É. Então, assim, algo, né...
que a gente tem que estudar, que a gente tem que entender. Então, assim, o mercado imobiliário é um mercado muito próspero que abre a nossa mente para diversos outros, sabe, universos que existem. A gente está correndo aí para o final aí do nosso podcast. Foram vários Horas de insights. lampejos de conhecimento aqui. Fernando é uma pessoa sensacional. Gostei, Fernando. Você trouxe aqui coisas que mexeram aqui com a minha cabeça. Deixa aquela mensagem, né, Gui? O Fê, a gente tem um costume aqui de deixar, olhar para os seus próximos 5 anos. Eu sei que nos bastidores você comentou que tá montando um treinamento pra galera. Então, como que o Fernando se vê daqui 5 anos? Tá. Gui, daqui 5 anos eu vejo milhares de pessoas alcançadas e com as suas vidas transformadas por intermédio do mercado imobiliário. Então eu enxergo pessoas que estão ouvindo até esse podcast, transformando a vida delas por intermédio do mercado imobiliário e me agradecendo por isso e nos agradecendo aqui, falando que bom que eu tive acesso àquele podcast, que bom que eu ouvi e eu tomei uma decisão naquele dia e comecei a estudar mais o mercado imobiliário e o mercado imobiliário mudou a minha vida. Então, assim, eu vejo testemunhos de pessoas daqui a 5 anos, eu vejo milhares de pessoas impactadas com tudo isso, ou seja, eu me vejo cumprindo um chamado, exercendo algo que Deus ele colocou na minha mão. Porque assim, o Gui, se fala muito em propósito de vida, se fala muito em chamado para pessoas que são espirituais, mas o que demonstra o cumprimento de tudo isso? O que demonstra que eu estou em um caminho certo? É os frutos. Uma árvore, você conhece ela pelos frutos que ela dá. Então, assim, quando eu vejo a minha vida tendo sentido, quando eu vejo mais pessoas usufruindo do conhecimento que eu tenho, né, que o Senhor foi me dando, da sabedoria de tudo isso, aí eu consigo entender que eu estou no lugar em que Deus determinou que eu esteja. E não tem coisa melhor nessa terra do que ser obediente, do que estar onde Deus ele te colocou, né? Estar no local que Deus ele colocou você para frutificar. Então eu vejo isso. Para 5 anos eu vejo a WA, sabe, com dezenas de corretores diretamente. Eu vejo essa parte de formação que eu falei para vocês, que nós estamos implementando agora, Gui. Eu vejo milhares de pessoas acessando esses cursos e mudando a vida delas. Então, assim, eu vejo um ambiente onde milhares de pessoas vão ser alcançadas. Show de bola. A gente vai deixar suas redes sociais em Boarte. Então, vocês que são inconformados, que estão buscando uma transição de carreira, que estão se encontrando no ápice da sua formação e acredita que um outro mercado faria diferença para vocês, acompanhe o Fernando nas redes sociais. Ele tem o treinamento dele, a mentoria, tem a empresa dele, onde ele consegue trazer para vocês uma outra visão de mundo. É isso aí, sensacional. Também não deixa de acessar nossa página do eMedia. Se você também tem interesse de participar desse podcast, de reservar aqui a nossa sala para gravar o teu conteúdo de curso, digital, sala de fotografia. Nós estamos no centro de Osasco, de frente com a prefeitura. Estamos aqui prontos para te receber. Tem um cafezinho, uma água. Top. Sensacional. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Fernando, forte abraço. Obrigado aí pela honra de estar conosco. Eu que agradeço. Valeu demais. Até a próxima. Até.